Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz. Aqui tem cultura para todo mundo, é teatro, música, literatura, artes plásticas, tudo que for arte. Você pode ver em cartaz aqui na TV Aberta São Paulo ou então na TV Com Brasil para todo o território nacional. Tem as nossas páginas também no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde a gente deixa guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa. Então, os recados foram dados, vamos começar? O Em Cartaz está no ar. Rei Lear, Shakespeare, William Shakespeare. Aquela história do pai que vai dividir o reino dele entre as suas 3 filhas e resolve que vai dar a maior parte para a filha que o ama mais. Ah, que bonito isso! Nós estamos recebendo aqui a Mercedes Vulcão. Muito prazer, Atílio, tudo bom? Mercedes Vulcão? Cara. Isso mesmo. Uau! Hoje aqui é paisana. A paisana? É, mas é a Mercedes Vulcão. Ah, meu Deus. E a Dakota Monteiro. Isso, hoje aqui é a mãezana. Bom, tem uma característica muito especial nessa montagem do Rei Lear, né? Sim. Queria que vocês contassem. Sim, é um espetáculo formado inteiramente por um elenco de drag queens. Só drag queens em cena? Só drag queens em cena. Estamos falando de quantas pessoas? 9. 9. Isso. Tá. São 9 drag queens em cena, fazendo uma releitura desse clássico do Shakespeare. A partir desse ponto de vista e dessa estética e dessa linguagem drag. Tá. Mas aí, vamos dizer, isso fez com que a história fosse adaptada ou vocês estão contando a história do Rei Lear tal qual o William escreveu? Tem um pouco dos dois, né? Porque a gente conta a história do jeito que ela é, só que o texto original... Muito obrigado. Coisa linda! Só que a história original tem que tomar 6 horas a peça, tipo, é muito grande. Então a gente dá uma reduzida e a gente coloca o nosso linguajar LGBT junto na peça, só que a gente não a gente não deixa perder toda a poesia da tragédia, mas ao mesmo tempo a gente faz uns cortes para colocar elementos ali. Exato, o nosso LGBT linguajar. E é importante dizer também que o João Mostazo, ele fez uma adaptação do texto, né? Ele fez a dramaturgia, ele trouxe essa adaptação já pensando no nosso universo, e aí a gente foi também colocando, inserindo algumas coisas da nossa linguagem, da nossa experiência, né? Porque a Inês, o João Mostazo, eles são grandes apreciadores da arte drag. Inês Buchatsky. Isso. Tá falando? Eles são grandes apreciadores, grandes apoiadores da arte drag, só que eles não têm essa vivência, eles não são drag queens. Sim. E tem coisas da nossa vivência de estar no palco, de estar no camarim. Só quem sabe. Exato. Então a gente recebeu o texto e falou, muito obrigado, mas vamos fazer isso aqui? A gente foi dando as nossas ideias para ficar mais verossímil para quem é da comunidade. Claro, tá certo, né? Porque senão fica uma coisa falsa, né? Fica um olhar externo. Exato. Né? Tem que ser uma coisa... Mas isso foi muito legal, né? Porque a gente teve esse diálogo muito legal com a dramaturgia e com a direção, assim, né? Eles trazendo a visão deles, a gente trazendo a nossa e a gente fazendo esse encontro de ideias. Esse encontro, né? Sim. E isso resulta numa peça que tem uma mudança de humor muito rápida, assim, entre as cenas. Então, tipo, a gente tem momentos de comédia, a gente tem momentos de tragédia, só que não são cenas completamente separadas. São cenas, assim, que começam uma tragédia, depois a gente faz uma piada, depois outra tragédia, depois outra piada, e a gente consegue ver o público, assim, tipo, confuso, a gente deixa eles na mão, assim. E é ótimo isso, né? Quando acontece, você fala, ai, que delícia. Exatamente. O ator é Então, aí, a história é essa. Quer dizer, o Rei Lear é aquela história clássica. O Rei Lear vai dividir o reino, são 3 filhas tal, e ele decide dar o reino para aquela que provar, que demonstrar que o ama mais. Né? Quem faz as 3 filhas? Algum de vocês faz? Não, a gente não faz as 3 filhas. Temos a Maldita Hammer, que faz a Cordélia. Temos a Antônia Petit. Não, mas os nomes... Não, peraí. Os nomes são... Vale a pena. É um espetáculo à parte. Maldita Hammer. Quem mais? Antônia Petit. Antônia Petit. E a Xaniqua Laquisha. Xaniqua Laquisha. Laquisha. Desculpe, errei a pronúncia. Xaniqua Laquisha. É difícil. É difícil. Mas tem também a Alexia Twister. A Alexia Twister fazendo o Rei Lear. Tá arrasando, Alexia. Sim. Temos também a Delores, que está fazendo o Lord Kent.
Dolores, fala Dolores. Temos a Dakota Monteiro que faz o Gloucester. Tem a Mercedes fazendo o meu filho Edgar. Sim. E a Lilith Precheva fazendo a minha outra filha, o Edmund. E também temos a Ginger Lilith Moon. Precheva. Isso. E também temos a Ginger Moon fazendo o Bobo. Ginger Moon, outro nome bom também. Onde é que vocês buscam esses nomes? Nossa, cada um tem uma... cada pessoa tem uma história. Uma pessoa como ele, Mercedes Vulcão, eu fico pensando, de onde é que ele foi buscar essa inspiração? Foi basicamente assim, eu sempre fui muito fã dos filmes de Almodóvar, né? E tinha essa coisa muito com esse universo do Almodóvar. E aí um dia eu pensei assim, falei, se eu fosse uma personagem do Almodóvar, qual seria meu nome? Claro que não existe nenhuma Mercedes em filmes dele e tudo mais, mas eu pensava, e é Mercedes com Z o meu, né? Com Z, Mercedes. Então assim, é Mercedes. Que nem Mercedes-Benz. Tipo Mercedes. Então tem aquela coisa meio latina, meio Mercedes, dramática, assim. E aí o vulcão, porque eu queria essa coisa da natureza, né? É autoexplicativo. O Dakota, eu achava que era Dakota, tem uma atriz, né? Dakota. Tem a Dakota Fanning. Fanning. Só que o meu Dakota eu faço teatro desde criança, né? E onde eu fazia teatro, eu muitas vezes, em muitas produções, eu era a única pessoa negra nesse então espaço. você era Dakota. Isso, então falava que eu era Dakota. E é por isso que meu nome é Dakota com C maiúsculo pra trazer... Você falou só mesmo. Isso, pra trazer essa mensagem de negritude mesmo. E o Monteiro, as pessoas acham, mas não é meu sobrenome de verdade. O Monteiro é uma professora minha de teatro, a Bolinha Monteiro, que foi uma das minhas maiores apoiadoras, assim, na hora que eu comecei a me montar. E ela era a mesma estética que eu tenho, era uns afros gigantesco e muito anos 80, muitos anéis, etc. Então, você homenageou. eu trouxe pra mim, porque eu tinha escolhido um nome muito americano, que ninguém conseguia falar, que era tipo Macwillan. Só que ninguém conseguia falar, e um dia me chamaram de MC William. Eu falei, não era essa a intenção. Aí eu mudei, tá, vamos de Monteiro mesmo. Não é fácil. Porque todo mundo consegue falar, melhor. Vamos ver as fotos aí do Rei Lear que vocês estão fazendo lá no Alfredo Mesquita. Até o dia 29 de setembro, o Alfredo Mesquita fica lá na Avenida Santos Dumont, aquela pracinha do avião. Isso. A pracinha do avião. Ainda tem um avião ali? Não, o avião não tá mais lá, tá? Tá mais lá, né? Acho que Aquela não. pracinha, Campo de Bagatelle. Campo de Bagatelle, que fica bem na frente do Campo de Marte. Do ali, Campo né? de Marte, exatamente. Isso. Olha só, é um espetáculo, né, menino? Menina, que figurinos são esses? Uma coisa bem discreta, assim. Não, básico, bem né? Básico. Quase não dá pra enxergar de longe. Quem fez o figurino foi a Maldita Hammer, que faz a Cordélia no espetáculo, que ela é uma grande figurinista, e ela conseguiu trazer essa junção da roupa de época com essa coisa espalhafatosa da drag, assim. Muita peruca. Isso. Sim. As perucas, inclusive, não essas das fotos, né? Mas as perucas do espetáculo, elas são feitas pela visagista Malona, que também é uma drag que trabalha com visagismo. Lendária da cena de São Paulo. Lendária da cena de São Paulo, Mas que figurino, eu tô besta com esses figurinos aí. E maquiagem? E a maquiagem, cada uma de nós faz a sua, né? Você estava falando aqui que demora 2 horas para fazer a sua No maquiagem. mínimo, Em 2 horas. média. Em média. Em média. Tem Algumas uma mais, barbicha algumas bonita ali também? Ou é o cabelo? Não, é uma barbicha, é uma barbicha do Rei Lear. Aplicada. Sim. Quer dizer, tem tudo isso, né? Tem a maquiagem, Sim, tem aí bastante cola, coisa. barbicha, aí a peruca, aí os figurinos. Sim, e cada maquiagem também, a gente teve bastante ajuda da Malona, que ela foi visagista, né? Então ela ajudou tanto na peruca quanto na maquiagem, e cada maquiagem conta uma história, assim. Então cada família tem uma paleta de cores, a nossa família é a família que usa os cílios gigantescos. Já tem uma linguagem na própria... Isso, cada família tem uma identidade, então tem todo esse trabalho impecável de visagismo também. Bárbaro, menino. Nossa senhora, olha só. Essa aí é a minha família. Essa é a sua família. Somos nós. Eu no centro, minha filha de cabelo cor-de-rosa. E é isso, né? Um espetáculo com drags não tem como você não falar de estética, né? Não Nossa, tem como. claro. O apelo estético da drag é muito forte para ficar de lado, assim, né? Então isso é um apelo muito forte do nosso espetáculo. Mas o legal também é que a gente não fica só na estética, né? Com a certeza. gente tem... As pessoas, elas vão pro teatro esperando uma coisa, né? O show de drag da boate, esperando... As pessoas, elas já vão esperando, sei lá, uma comédia, esperando dar risada, uma coisa mais escrachada. E elas chegam lá e tomam um susto que tem profundidade a coisa. Sim, que a gente tem a comédia, que é parte do próprio William Shakespeare, né? Que a gente tá fazendo esse resgate, porque Shakespeare foi colocado num lugar muito altivo, muito elitista, e a gente
traz esse resgate de pegar e trazer de um volta autor pro povão. popular, Exato, né? ele é do povão, então a gente traz essa linguagem da drag que é muito popular, é muito populesca, a gente pega e junta isso sem tirar a poesia, sem tirar o drama. Então você vai dar umas risadinhas, só que você também vai se emocionar. A gente tem um VT aí, vamos dar uma olhada no VT, nós estamos falando do Rei Lear, Teatro Alfredo Mesquita, lá na Santos Dumont, Avenida Santos Dumont, 1770, sexta, sábado e domingo. Já a gente vai tentar descobrir qual é o horário disso. Mas vamos ver o VT? Pra mim, pra você, o seu bem é o nosso bem. Papai! Eu tenho tudo pra vocês. Tudo! Ainda bem que deu em tempo! Eu fiz de vocês minhas guardiãs e eternas! Ainda bem que em tempo. Ah, entendi! Entendi tudo! Senhor, Senhor, dá paciência pra esse coração traído, velho e traído, 2 vezes traído, 3 vezes negado, 1000 vezes esquartejado. Minha tristeza cabe um reino inteiro dentro do meu coração. Imagens lindas. Sim, e o que ela falou, tipo, não tem como tirar a estética drag da história. A estética, ela ajuda a contar a história também. Então todo mundo chega muito bonita, só que ao longo do espetáculo, como é uma tragédia, a gente vai acontecendo coisas horríveis com muitos dos nossos personagens. E pra demonstrar isso, a gente também vai se desmontando, sabe? Então a gente vê as perucas ficando cada vez caindo, a gente vê o... Maquiagem ficando borrada, assim, tirando a roupa mesmo, ficando com um saco de batata. É muito... é parte de contar essa história também, porque o glamour, essa autoridade da drag, a gente usa também para colocar esse lugar de nobreza que a gente tá, né? De nobreza, de realeza, e à medida que esse reino vai ruindo, a gente vai perdendo isso esteticamente também. E é muito bonito de assistir. Claro, evidentemente, aquelas imagens, por exemplo, de Luís XV, Luís XIV. Com certeza. Aquela coisa toda pomposa, né? Aqueles, altas perucas. Exatamente. Né? Aqueles cabelos, né? Aquelas roupas, sapatos, né? Com certeza. É bem isso, né? Quer dizer, já existia esse universo, essa linguagem lá naquele momento, né? Com certeza. Tem uma frase da RuPaul, né, que we are all born naked, the rest is drag, né, que todo mundo nasce pelado e o resto é drag. que no fim das contas, todas as nossas roupas, os nossos looks, tudo é uma afirmação de gênero, de uma certa forma. Sim. Então... De posição social. Isso, é intrinsecamente performático, como qualquer drag que existe. Legal. Tem mais um vídeo aí, vamos ver mais um vídeo do Rei Lear. Agora já temos o horário. É de quinta a sábado às 21 horas e domingo às 19 horas, lá no Teatro Alfredo Mesquita, na Avenida Santos Dumont. Cadê o VT? Você acha? Acho. Ele não pode ser esse monstro. Ele não é. Vamos tirar isso a limpo. Eu abriria mão da minha fortuna para resolver isso se fosse preciso. Vai buscar o teu irmão. Tô indo agora mesmo. O eclipse. O eclipse é. Teve um eclipse. Tem. Deve ser isso. Deve. Nós já vivemos tempos melhores. Bom. Linda essa cena, você está falando que é um momento que todo mundo aplaude sempre. O povo vem abaixo, porque tá esse momento tenso, né? A Dakota tá ali descobrindo uma falsa traição, né? Que não é verdadeira, mas ela acha que é. E aí ela vai falar do eclipse e solta esse Total Eclipse of the Heart ali atrás. Todo mundo reconhece, né? O público reconhece, o público vem abaixo. Então tem esses momentos de tensão, de repente quebra. Tem todas essas dinâmicas aí. Vocês estão amando fazer, né? Sim. Porque ainda mais que nós somos todas drag queens no espetáculo, mas todo mundo teve experiência com drag, todo mundo passou por experiência com teatro. Todo mundo passou por essa formação, né? Só que a gente sabe, enquanto pessoas do teatro, que o teatro, apesar de se posicionar como uma coisa muito cabeça aberta, muito progressista, muitas vezes poda muita gente artisticamente. Porque se você é uma bicha afeminada, se você é uma travesti, se você é uma pessoa LGBT, você fica limitado, porque não tem tantos protagonistas. Tantos papéis, assim, Exato.
E as histórias muitas vezes giram em torno dessas histórias heterossexuais, giram em torno dessas histórias cis. Então o que a gente faz é pegar um clássico que é muito reverenciado e a gente se enfia nesse lugar onde muitas vezes não colocariam a gente. Então a gente está não só colocando toda a nossa potência LGBT enquanto pessoas LGBTs, fazendo uma arte que ela é intrinsecamente LGBT, que é a drag, mas também a gente está colocando isso que é colocado para fora do teatro dentro do teatro. Sabe? Então a gente mostra... É uma postura política mesmo. Com certeza. Drag, ela é inerentemente política. Então é uma forma da gente mostrar que tipo, é possível a gente ser bicha do jeito que a gente quer, ser travesti do jeito que a gente é no palco, sem perder a carga dramática. Porque a gente muitas vezes é colocado somente num lugar cômico e de chacota. Exótico, chacota né? Monteiro. No lugar de chacota. E a gente se coloca no lugar de vocês estão rindo porque a gente quer que você ri, porque nós somos comediantes, nós somos engraçadas, e vocês também vão chorar porque nós somos ótimas atrizes. Mamma mia! Vamos aplaudir esse discurso da chacota Monteiro. Muito bem, gente, maravilha. Teatro Alfredo Mesquita, Avenida Santos Dumont, lá em Santana, aquela pracinha redonda em frente ao Campo de Marte. Quinta a sábado, às 21h, domingo às 19 horas. Já é uma emenda de temporada, né? Com certeza. Como é que foi lá no Sesc? Um Tá sucesso. sendo incrível. Um sucesso, assim. A gente ficou até passado, assim, porque antes da segunda semana, a gente esgotou, todos os ingressos foram esgotados, assim, uma loucura, todo mundo comprou do nada, fizeram boca a boca, assim, que foi embora os ingressos, assim. Sim, a gente estava dando aula ontem, né, no workshop de maquiagem, uma pessoa falou, eu anotei o horário que abria as vendas e com 10 minutos depois do horário já tinha esgotado tudo, eu consegui comprar só da última fileira. Então, assim, as pessoas estão gostando bastante. Deixam alguns para ser comprado na hora. Isso. E tal, aquele negócio do... Quer dizer, lá no Alfredo Mesquita, então, gente, ingressos gratuitos. Exatamente. A gente quer ver o povo saindo no soco pra entrar. Ganha quem tiver o soco mais forte. Exatamente. Previsão de muitas vítimas ali na Exatamente. Levem anéis pesados. Levem soco inglês. Exato. Soco inglês, né? Gente, estamos brincando aqui, mas é sério. Não, vai Tem ter... que ser esperto, né? Vai ter uma porcentagem de ingressos que vai ser vendida online, né? Então a gente vai anunciar tudo isso, mas vai ter uma porcentagem que vai ser vendida, né? Não vai ser vendida, vai ser distribuída. Distribuída na bilheteria. E vai ser distribuída na bilheteria também na hora, então uma hora antes. Chega antes para garantir lá. Quem não conseguir marcar pelo conseguir reservar pelo online. Maravilha. Gente, sucesso para vocês. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo lá, para as outras 7. Pode deixar. Tá bom? Muito obrigado. Beijo a todos lá. Beijo. Obrigado. Deixa eu ver o que temos agora. Dica de filme da Sandra Bastano, que está aqui. Selecionou um trailer aí para a gente ver. Vamos lá? We've got 3 bodies in 2 months. Catch this serial killer before he does it again. 3 bodies this month? Maybe he's just getting sloppy. How do you know it's a he? Never assume. This is the new transfer from Tulsa. Detective Waters, homicide. Good luck. Thank you. Ricky McCullum was found dead yesterday. What? I don't suppose you've heard of a website. It's called Secrets 666. No. My roommate, Vanessa Perkins, she was on that website and she's been missing for 3 days. How do you know Vanessa? Sex Addicts Anonymous? Hello, police. Anybody in there? You saw that? Level cause. We've been partners, say, 12 years, right? Didn't feel right. Come on, man. Get on your game. He might be in danger. Whoever's responsible is still at large. He definitely is copycat. Whatever you gotta do. Cutting the heads off his victims, mannequins. That all sounds sexual. I created a fake profile that might lead us to our guy. We need all the help we can get. I got a bad feeling about this girl. Police! She's internal affairs. She's unpredictable. Look what I found in your closet back there. I have never seen that in my life, I swear.
Why didn't you tell me? So that I could protect you. You might hear some bad things about Daddy. You gotta know they're not true. I'm a fixer. Somebody's trying to set me up. You're actually a good cop. The whole thing's a mistake, Brian. Get him out of here. Say something! I'll be praying for you, Detective. I'm asking you to give me a chance, that's all. God forgives you no matter what you do. It is awakening. Neste momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 65 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Só em 2011, Médicos Sem Fronteiras tratou de mais de 400 mil crianças com desnutrição. Em Bangladesh, eu pude conhecer uma criança chamada Tumpa, de 7 anos, pesando 9 quilos. 9 quilos é o peso de uma criança de 1 ano. Rapidamente, nós iniciamos o tratamento. Em 2 meses, ela estava pesando 12 quilos. Acesse agora msf.org.br. Com R$30 mensais, nós conseguimos dar água potável para 40 refugiados de zonas de conflito ou tratar de 2 crianças com desnutrição por mês. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O que seria da minha vida sem o aspirador de pó Power X Ultra Anatômico? Sem aquele cortador de melancia, que corta as fatias exatamente iguais. Olha que maravilha! Aquela tampinha de silicone que fecha hermeticamente a cerveja depois de aberta. E aquela caixa misteriosa, secreta, de truques mágicos, que custa só R$63, uma bagatela. Pedro Tancini, tudo bom? Tudo bem, Artinho? Prazer te receber aqui, cara. É meu. Tudo, como é que é? Teatro à venda, né? Teatro à venda. Mas antes da gente falar desse tema, teatro à venda, me fala um pouco de você. Você é dramaturgo? Eu sou Pedro Tancini, sou dramaturgo, sou poeta, sou ator, diretor, produtor de teatro. Lava a louça, esfrega o chão. Também. Quando eu consigo conciliar tudo. Né? Eu brinco que são os meus divertidamente vivendo dentro da minha cabeça. E também sou fundador do coletivo Parênteses de Teatro, que existe desde 2016. E tem o propósito de produzir espetáculos autorais. E recentemente a gente abriu uma linha editorial dentro do coletivo para publicar os livros de dramaturgia autoral, e a gente agora publica os 2 primeiros livros, sendo o primeiro Teatro à Venda. Agora, esse teu interesse pela dramaturgia, você já vem de longe? Já, eu há um tempo já trabalho com a literatura, a escrita criativa e o teatro. E a dramaturgia é a união desses 2 mundos, né? Então é onde eu consigo encontrar essa expressão artística. Essa coisa, vamos dizer, da escrita, normalmente vem da infância, né? Sim. Vem de poesia, vem das crônicas, vem de escola, tal. Com você foi assim? No meu caso sim, mas acredito que a gente sempre começa com escrita de cabeceira, né? Sem uma pretensão de publicar. E aí, quando eu comecei a fazer minha faculdade, aí comecei a fazer a minha formação de teatro, aí eu tive essas
vontade de se expressar através da dramaturgia mesmo, né? Sim. O coletivo que você falou, Coletivo Parênteses de Teatro. Já tem alguma montagem? Sim, já temos 7 estreias. 7 estreias? 7 estreias. Porra, o coletivo foi fundado quando? 2016. Caramba! Quase uma por ano, né? E a gente apresentou o Teatro à Venda, estreou ele no ano passado, lá no Teatro Arthur Azevedo, fica ali na Moca, é um teatro da prefeitura muito legal. Enorme, bonito, sim, né? Sim, com uma grande infraestrutura. Né? E foi um sucesso a temporada, foi muito legal. E agora a gente está com o livro publicado. Esse livro, a publicação dele é financiada pelo PROAC, né, que é um programa do governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Cultura, Indústria e Economias Criativas. E agora a gente vai fazer essa publicação. Teatro à Venda. Em Um Mundo à Venda, 4 atores fazem uma peça propaganda. Exatamente. Onde todas as cenas são comerciais de TV, só que no teatro. Como é que é isso? Uma peça propaganda? Quer dizer, eles vão mostrando os produtos? Como é que é isso? A brincadeira da peça parte da seguinte constatação. As propagandas e os comerciais invadiram todos os lugares da nossa vida. Todos os lugares, né? Exatamente. Quem lembra, por exemplo, do começo do YouTube, sabe que antes não tinha nenhuma propaganda, depois tinha uma, agora tem 2, daqui a pouco vai ter 3. Então, a publicidade, ela invade praticamente todos os lugares da vida. E a brincadeira dessa peça e se a publicidade tivesse invadido completamente o teatro também? A brincadeira da peça é que todas as cenas são comerciais de TV, só que no teatro. E aí tem os produtos mais maravilhosos e mais promissores possíveis, como é, por exemplo, o aspirador Vacuum Power X Ultra Anatômico. Uau! Que promete resolver todos os problemas da dona de casa e, inclusive, em certo momento, a atriz se apaixona por ele, os dois dormem juntos. E é uma sátira, né? Uma sátira a esse mundo perfeito. Quer dizer, tem uma história sendo contada. Exatamente. Através desses comerciais todos. Isso mesmo. E essa história, ela é centrada nesses 4 atores que formam uma família. Porque a imagem exaustivamente usada pela publicidade, a mais usada de longe, é a família. Aquela família perfeita. Claro, a família... Todos sorridentes, alegres, bem alimentados, bonitos. Papai, mamãe, filhinho e filhinho. Só que, ao longo da peça, a gente vai vendo que não é bem assim. E aí, a peça vai revelando a que veio, porque por detrás dessa máquina de ilusões, que é a propaganda, a gente observa os dramas que realmente movem essa família e as tragédias desse sistema. A peça, ela brinca, a princípio, com essa ideia de ser uma peça propaganda e, aos poucos, a gente vai desvelando uma crítica à cultura do consumo, ao consumismo. Porque a gente sabe que a gente está se encaminhando para uma catástrofe global. Porque a propaganda é a arte de vender, né? Os mais radicais dizem que a propaganda é a arte de vender aquilo que você não precisa. Exatamente, porque... Pagando um dinheiro que você não tem. Não tem. Exatamente, você resumiu muito bem, Atílio. Mas a consequência disso é um mundo que está se afundando em lixo. Entulhando, né? Porque o consumismo leva a essa produção incontrolável de lixo. E, quando a gente faz essa crítica à cultura do consumo, a gente faz uma crítica ao capitalismo. E o Teatro à Venda é uma crítica completa e séria ao sistema capitalista, que vende esse mundo perfeito, vende essa maravilha, mas nas suas engrenagens esconde muita violência. E ao longo da peça a gente vai observando isso. Essa família vai se desfazendo e essa máquina, que é a máquina da publicidade, vai se desfazendo. Desfacelando ali, né? A peça, o gênero é tragicômico. Tragicômico. Então a gente começa com essa camada de comédia
e aos poucos a tragédia vai se colocando. Porque eu imagino, para quem estiver assistindo, por exemplo, começa a aparecer os comerciais, as pessoas começam, inclusive, a identificar coisas, né? O aspirador, nossa, eu comprei um desse, alguma coisa desse tipo, né? E depois você vai conduzindo para um outro lado a história. E é muito engraçado porque a gente está muito acostumado com a dramaturgia das propagandas. A gente vê isso toda hora. E na TV, por exemplo, a gente, por mais estranhas que sejam essas dramaturgias, a gente está super naturalizado. Já incorporou, né? Só que é muito legal que a brincadeira do Teatro à Venda ele traz essa dramaturgia que a gente está acostumado a ver na TV para o teatro, e só de fazer isso a gente já estranha muito e é muito cômico. Por exemplo, a primeira cena do espetáculo é uma propaganda de torrada. Então, como que começa? Começam com a mãe perfeita, enfeitadinha, unhas perfeitas, e ela preparou um banquete para a família, bolo, pão, aqueles banquetes de novela, né? Aí chega o pai, querido, fica pro café, olha o que eu fiz, tudo para você, tudo que você gosta. Não, querida, eu estou resolvendo um problema do trabalho, eu preciso ir embora. Ok, ela fica decepcionada. Chega a filha, mesma coisa, tá atrasada. Não, mas fica, escola, filha. Não dá tempo, não, preciso ir. O filho, a mesma coisa. E aí a mãe vai ficando triste que a família da mãe. Totalmente desunida. De repente, ela tem uma ideia. Vou fazer uma torrada. Ela pega a torrada, dá uma mordida. Faz aquele ruidismo. Exatamente. De repente, todo mundo para, olha para ela. Temos torrada! Pensando melhor, o trabalho fica para depois, a escola fica para depois. E eles se reúnem. Ai, que maravilha. E aí o pai diz para a mãe, nossa querida, você sabe mesmo como unir a nossa família, né? Que maravilha. E ela fala, eu não. Saboritar torrada light, unindo famílias desde sempre. A peça começa assim. A peça começa assim. Que é uma dramaturgia absurda, né? Como uma torrada vai unir uma família. Como um refrigerante vai prometer felicidade, né? E a gente brinca com essas caricaturas e esses absurdos para então... Que são os lugares comuns da propaganda, né? Exatamente, para então a gente entendendo o que realmente, qual é realmente o papel da propaganda nessa engrenagem social, né? E o que tudo isso está escondendo. Pô, caramba, bicho! A clássica família margarina, isso é o termo que se usa, né? A família margarina, família toda sorridente, né? Mas não demora para que essa máquina de mentiras vá se mostrando cada vez mais insustentável, sendo revelados profundos dramas que movimentam as suas engrenagens. Bom, a gente não vai perguntar para você como é que termina, porque aí vai estragar a história, o spoiler aqui. Mas quer dizer, caminha para um lugar assim... Sim. Caminha de revelações. E digamos que caminha para um futuro em disputa. Porque eu, como artista, penso que o nosso presente está em disputa. A gente está vendo, por exemplo, na Europa, a ascensão de líderes neofascistas. A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê no mundo todo. Então a gente percebe que o capitalismo está em crise. E a gente tem dois caminhos à frente. Ou é essa solução fácil, né, que o problema desse sistema é solucionado por esses líderes neofascistas e possivelmente uma ruptura com esse sistema. O pensamento de um mundo mais justo, um mundo social mais justo, que pense na questão da produção de lixo, que não seja a sustentabilidade, que não seja o consumo desenfreado, né? E digamos que a peça ela é muito trágica mesmo, mas no final ela propõe uma esperança, entendeu? Porque eu, como artista, penso nisso. Eu acho que toda obra de arte, pelo menos a que eu quero produzir, precisa ter esperança. Porque é impressionante. Eu vi uma matéria, acho que foi na internet, eu não me lembro direito aonde, mas um navio que vem da China trazendo
20 mil automóveis. Sim. Né? Um navio trazendo 20 mil. Os caras trazem 3, 4, 5 navios desses por mês, por semana, sei lá, qual é a média disso. Onde vai todo esse monte de carro, cara? E os carros que existem, onde que vão parar? Pois é. Né? Quer dizer, parece que vai entulhando o planeta, né? Né? E vão parar na África. Vão parar na África. Vão parar aqui, quando são países de primeiro mundo que mandam para cá, né? E aí o mundo vai chegando para o seu fim literal, que a gente, em poucos anos, infelizmente, vai chegar se esse caminho não for revertido. Não for revertido. Forma, né? O teatro à venda já está à venda. Já está à venda, tudo está à venda. Tudo está à venda. Já dá para comprar pela plataforma da Amazon? Sim, é isso? Já está na Amazon. Que é um grande mercado de venda de tudo que você imaginar, desde parafuso até locomotiva, né? Ali você encontra de tudo. Exatamente. Né? Mas você já está preparando aqui um outro, junto com o Caio Caldas? Exatamente. Professores online. Você pode já dar uma palhinha do que vem aí? Esse aqui não está à venda ainda, né? Esse está à venda também. Já está à venda? Tem link na Amazon. A gente legal. publicou os 2 primeiros livros da coleção de dramaturgia. Em pleno dezembro de 2020, o novo diretor de um colégio decide que a pandemia de Covid-19 acabou e que as aulas voltarão para o presencial. Muito bem. Os professores tentam protestar, mas cada um deles está enfrentando um terrível drama, com o excesso de trabalho, a inabilidade com as ferramentas digitais, isso foi um caso, né, real, aconteceu mesmo, né, bicho? E a perda recente de uma colega de trabalho. Professores online. Também é uma tragicomédia, também tem muito humor, então a gente vem com as discussões sobre assuntos muito importantes. Eu gosto de pensar que, assim, a comédia não é oposta ao drama. Sim, elas se complementam, elas se potencializam. E ela não deixa de ser reflexiva também. Exatamente. Provocar reflexão. Exatamente. Agora, Professores Online tem um outro tema, que é o tema da educação, especificamente com a pandemia. A gente sabe que a educação não era boa antes da pandemia. A gente tem problemas históricos com a educação no país, mas a pandemia veio para agravá-los e criar outros problemas, como a questão da habilidade com as tecnologias. E é uma peça muito legal, porque a gente cria esses personagens que são muito... mexem com uma memória afetiva, que é os professores e professoras que a gente teve. A gente sempre lembra de um professor querido, uma professora excêntrica, uma professora mais desastrado, outro que é mais... Exatamente. E o poder dessa dramaturgia está aí. E a gente se identifica muito, porque, por exemplo, você comentou sobre a questão da inabilidade da tecnologia. Tem uma professora que ela está no meio da pandemia, então as aulas precisam ser online, e ela não consegue de jeito nenhum entrar no mexer Zoom na plataforma. Então, ela passa praticamente a peça inteira com a câmera cortando ela aqui. Porque ela não tem noção de que a câmera está cortando ela. Ela não consegue... Aí ela diz que é abaixar, ao invés de baixar. Ela não consegue abaixar o documento que precisa. E as pessoas se identificam muito. Nossa, claro, por essa veia do humor. Lembra das primeiras reuniões Zoom, assim? Tá ouvindo? Não. Ih, acho que fulano caiu, não sei o que, com aquela telinha preta, né? Aí você ouvia a voz só da pessoa. Não tô te vendo. Ah, mas não sei onde é que é. E aí não desligou o microfone. Não desligou o microfone. Desligar. Essa merda, não sei o que. Não. Desliga o microfone, fulano. Muito divertido. E é uma peça que trata sobre as vítimas da pandemia, trata sobre as questões da educação. Então também tem temas muito sérios que precisam ser tratados seriamente, mas o humor ele vem como uma forma poderosa de se conectar com a comunicação obra mesmo, e de refletir sobre as questões. Então é o Teatro à Venda e o Professores Online, ambos os dois plenamente disponíveis na Amazon. Então, exatamente. Já estão lá. É só entrar na Amazon, procurar Pedro Tancini, Teatro à Venda, e Professores Online, do Pedro e do Caio Caldas. Exatamente. Maravilha. A gente tem uma página no Instagram, @coletivo_parênteses. Lá a gente divulga todas as informações de onde a gente vai estar com os livros, de novas temporadas dos espetáculos. Os links da Amazon estão lá também. Então, maravilha. Quem se interessar, só me seguir.
Coletivo Parênteses. Coletivo Parênteses. Ok. Pedro, prazer, rapaz. Grande Atílio. Tudo de bom? Prazer é meu. Boa sorte. Muito obrigado. Espero os próximos livros. E as Aguarde próximas montagens. Claro. Júnior Belé descobriu de um jeito que ele vai nos falar que a família dele vinha de raízes indígenas, possivelmente Caingangue, é assim que fala, Caingangue. Ele foi atrás dessa história e disso resultou um livro. Eu já andei dando uma olhada aqui, que está dizendo aqui mais ou menos o seguinte: nenhum dos meus tios e primos, por parte de mãe, cavou os fossos dos cartórios em busca da sua origem indígena. Poucos tios e primos sabem de sua origem indígena. Ainda mais raros são os que dão a isso qualquer importância. Ainda mais raros são os que tiram disso qualquer orgulho. Júnior Belé, prazer ter você aqui, cara. Prazer, Tílio, tudo que bom? Que história maluca é essa, cara? Como é que você chegou nessa descoberta, vamos dizer assim? Cara, foi meio por acaso, na verdade. É um livro de poemas, né? E eu já sabia que minha família tinha origem indígena guarani por parte de mãe. Você nasceu aonde? Nasci no sudoeste do Paraná. Sudoeste do Paraná. Francisco Beltrão. Sudoeste do Paraná, fica ali. Acho que a cidade mais próxima, mais conhecida é Foz do Iguaçu. Né? Fica próximo da fronteira. Quase na fronteira. Isso. E eu sabia que a gente tinha descendência guarani por parte de mãe. Era o bisavô da minha mãe. Mas eu não sabia que a gente tinha outra origem indígena, e eu descobri isso numa ligação absolutamente, assim... Eu estava conversando com a minha tia, uma tia que eu amo muito, por telefone, e ela mora no sudoeste do Paraná, lá em Cascavel, ela mora lá. E é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, assim, tenho uma relação materna com ela. A gente não se via há muito tempo, a gente ficou muito tempo conversando no telefone. E naquela época, eu não lembro porquê, mas eu estava fazendo uma pesquisa de literatura indígena para onde eu trabalho, que é no Sesc. E eu comecei a perguntar para ela e ela me contou a história da bisavó dela. Contando que era uma criança indígena, uma adolescente indígena, que foi caçada no mato a cachorro pelo bisavô, que era um bugreiro. Ela não sabia o nome, né? Bugreiro, caçador de Bugreiro tem um poema no livro que o nome é Bugreiro. Inclusive, Bugreiro é aquele que caça, escraviza e comercializa seres humanos, né? No caso, indígenas. E ela só sabia disso, minha tia. Assim, e aquela história que a minha tia Pedrolina, que acabou se tornando também um personagem do livro. Pedrolina. Isso, a gente chama ela carinhosamente a Pedra. Ela acabou se tornando um personagem, obviamente ficcional, né? Eu ficcionalizei a história no livro, mas aquilo me impressionou bastante e eu fui atrás um pouco, pedi os dados para ela do que ela tivesse enfim, nome de avô, bisavô, onde nasceram. Informações básicas, exato, pelo menos. Exato, para ir tentar cavar um pouco dessa história. E daí começou o livro. Mas aí você conseguiu achar, sei lá, nos cartórios, existem registros? Cara, existem, eu consegui até meus avós. Depois, assim, é um vazio... Dali para trás. É um vazio de registros, assim. E a partir desse vazio de registros, eu comecei a pesquisar na bibliografia também, o que tinha, outras pessoas, comecei a conversar com outras pessoas. E esse vazio, quem consegue dar 1 ou 2 passos atrás, nas geracionais, o que acontece é que mesmo assim não adianta muito, porque quando as pessoas indígenas são registradas, normalmente se muda o nome. Dá uma portuguesada no nome e se perde o registro. Hoje em dia não é mais assim. Esse vazio de registro também é um personagem oculto do livro, que vai atravessando o livro inteiro, se materializa um pouco mais na personagem, na Pedrolina, que tem Alzheimer. No livro ela tem Alzheimer, então essa perda de memória é esse personagem que vai ganhando corpo, que vai aumentando, né, que vai tomando essa história para
apagá-la, né, para ocultá-la. Assim. Agora, a gente ouve falar muito de índios de Mato Grosso, de Goiás, do Norte, do Nordeste. Do Sul a gente quase não sabe, né? E havia uma população indígena do Sul que a gente pouco conhece, pouco tem informação. Por exemplo, os Caingangue era uma nação indígena específica do Sul ou não? Como é que é isso? Cara, é isso. O livro tem um dos objetivos desse livro é tentar tirar essa capa de invisibilização que tem nos indígenas do Sul. Os indígenas do Sul existiam e eles existem, eles estão lá ainda e é uma população vasta, bem grande. Os Caingangue são, se eu não me engano, a maior população, a mais volumosa população indígena do Paraná. Mas no Paraná tem também Guaranis Imbiás, Kaiowás, existia uma população Xetá grande também no centro do Paraná, mas essa população foi, entre muitas aspas aqui, descoberta na década de 50 e exterminada. Os Caingangue, eles vêm, é uma população G, do tronco G, né? Tem a população Guarani do tronco G, eles ficam mais ou menos no meio. Pega São Paulo, interior de São Paulo, vai descendo pelo meio do Paraná, meio de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque a população mais numerosa eram os Guaranis, eram um povo que eles tinham rivalidade, os Guaranis eram mais poderosos, digamos, eram um grande império, então eles tomavam as colinas. E os Caingangues acabavam vivendo nos vales. Nos vales. Isso. Mas eles estão lá ainda, vivendo e lutando. Inclusive, hoje a gente tem o Ministério dos Povos Originários, né, que é uma conquista progressista desse governo, uma das poucas. E tem alguns Caingangues trabalhando junto com a ministra, o que é ótimo. Agora, eu estou vendo aqui no livro, vou colocar aqui para as pessoas verem, quer dizer, tem o título Retorno ao Ventre. Agora tem, eu não sei nem como pronunciar isso aqui, você sabe? Cara, eu posso tentar. É Mãe Fi do Gror tu Weshikon Conti. Repete. Mãe Fi do Gror tu Weshikon Conti. Que é uma língua... Que é a língua Caingangue. Caingangue. Isso. André, que fez a tradução e é meu professor de Caingangue, se eu estiver falando errado, pelo amor de Deus... Ele vai te puxar a orelha. Me puxa a orelha, desculpa, fiz meu melhor. O livro está integralmente traduzido para o Caingangue. Então, quer dizer, você tem, né, a gente está vendo aqui, de um lado, né, o poema em português, e do outro lado, o mesmo traduzido para o Caingangue. Isso, exatamente. Que foi um trabalho que o André Caetano fez. O André Caetano é um professor de Caingangue, lá da terra indígena de Serrinha, no Rio Grande do Sul. Ainda há quem fale correntemente? Sim. Nas terras indígenas Caingangue, muita gente fala. É mesmo? É um trabalho que, assim, precisa ser sempre refeito, né? Por exemplo, quando eu estava fazendo aulas de Caingangue com o André, tinha uma adolescente Caingangue fazendo também. Porque ela não tinha aprendido quando era mais jovem e tal, e os pais queriam que ela aprendesse, então ela estava lá na aula junto com a gente. Fazendo. Os Caingangue têm essa preocupação de preservar, de passar para frente, para os jovens, para as novas... Eu suponho que sim, assim, eu tenho contato com algumas lideranças Caingangue, né, mas assim, a impressão que eu tenho é que sim, tem uma transmissão de conhecimento, isso inclui a língua, né, isso inclui o idioma. E é assim, é um idioma muito difícil. Nossa, parece que, sei lá, vietnamita, uma coisa assim completamente diferente. É bem difícil, né? É bem difícil. Inclusive saiu, o André mandou um vídeo para mim com ele lendo o primeiro poema, assim. E é lindo, né? Porque é uma língua, um idioma que tem uma vocalização muito nasalar, assim. Então ela é bonita de se ouvir, assim. Mas é difícil de falar. Tem regras gramaticais? Tem muitas regras, muitas regras. Eu comecei a fazer aula porque eu mergulhei nesse projeto durante quase 5 anos. E aí eu fui atrás até encontrar o André, que dava aula online. E a gente ficou muito próximo. Ele é aqui de São Paulo? Não, ele é lá do Rio Grande do Sul, de Serrinha. Inclusive, a terra indígena dele foi atingida pelas enchentes e tal, agora nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Aliás, ajudem as terras indígenas do Rio Grande do Sul, que também precisam, que ainda estão passando por uma situação difícil por lá. E aí ele começou a dar aula para mim e eu estava com o livro quase pronto, assim, e eu pedi para ele, falei, pô, André, você podia fazer a revisão técnica do livro para mim? Porque tinha muitos termos em Caingangue, eu tinha um dicionário de Caingangue na minha mão, mas eu não sabia se eu estava escrevendo certo. Porque o Caingangue, apesar de ser uma língua milenar, assim, ancestral, ela foi transportada
para a palavra escrita há muito pouco tempo. Sim, porque era oral, né? Era oral. Oralidade, como, aliás, a maioria das línguas indígenas, dos povos originários, era assim, né? Não tinha registro escrito. Não tinha registro escrito, exato. O caiganga é a mesma coisa, e ela é espelhada no português, né? Então usa nossas vogais, enfim. E aí eu não sabia se estava escrevendo certo. E aí eu pedi, André, você podia fazer a revisão técnica do livro? E aí ele falou, tudo bem, fez a revisão técnica. E o livro estava pronto, já estava na editora, já estava com a Elefante que fez. E aí ele me devolveu o livro e falou, cara, a gente devia traduzir esse livro inteiro. Aí eu falei, não dá, cara, o livro já está com a editora. Ele, porra, mas a história é bonita, conta um pedaço da história dos caigangue aqui lá do Paraná. Acho que vale a pena. Aí eu falei, cara, não sei, a editora já está com o livro, né? Já era para sair o ano passado. É Elefante, editora Elefante. Aí eu falei, tá bom, vou falar com a editora adorou a ideia, a gente parou completamente o processo de edição do livro. E o André começou o trabalho dele de tradução. Agora, você colocou o livro em forma de poemas, né? Isso. É uma história, ou são impressões, são reflexões, como é que é isso? Cara, é uma história, assim, mas assim, acima de tudo, esse livro é um livro de poemas. Né? Não é um livro de história, não é um livro de ficção, não é um romance, é um livro de poemas. Ele, acima de tudo, é isso. Mas ele é um livro de poesia narrativa, então ele vai contar uma história, tem personagens, tem linhas narrativas de cada personagem. Digamos que ele tem personagens, mas ele conta uma história coletiva, né? Então você colocou, como se fossem 4 tempos aqui. Encontro, memória, partida e retorno. Isso, exato. Se fossem 4 tempos. Exato, 4 tempos, exato, né? A história é a parte da descoberta dessa raiz, do primeiro confronto com essa ancestralidade, com esses mitos fundantes dos caigangue, Cara, porque assim, eu venho do sudoeste do Paraná. E o sudoeste do Paraná, ele é pouquíssimo conhecido. Mas quem conhece o sudoeste do Paraná, tem no sudoeste do Paraná uma ideia de que é uma terra de colonos brancos. Eu sou um filho de um colono branco, né? Alemães. Belé vem da onde? Belé é italiano. Eco. Exato, tem muito italiano lá, tem muito alemão, assim, tem polonês, enfim. Então, inclusive o sotaque o sotaque colono do sudoeste, ele tem essa herança um pouco alemã, assim. Mas as pessoas esquecem que lá era uma terra indígena. Essa terra foi tomada por um processo de ocupação, um processo de colonização interna. Muitas vezes violento, né? Cara, 99% do tempo violento, chamado... Os historiadores costumam chamar isso da Marcha para o Oeste, né, que é quando o Brasil, na época ainda o Império, a Marcha para o Oeste é mais conhecida na época do Vargas, assim, mas ela inicia mesmo ainda na época do Império, que é quando o Brasil precisa fortalecer fronteira e começa a ocupar as terras ali no oeste do Brasil, digamos assim, né, e o sul do Brasil é a primeira parada. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná sofreram com esse processo de colonização interna muito, muito pesadamente. E essa violência, ela é física, ela é cultural, e assim, o assassinato se dava, né, de todas as formas, além de, obviamente, os bugreiros caçando e escravizando, estuprando, né, há um dos poemas do livro parte de um estudo de um pesquisador lá do Sudoeste, que ele começa a pesquisar as origens indígenas das pessoas de lá e percebe que muita gente tem origem indígena, muito mais do que se pensava. Como eu, por exemplo, que eu não sabia, as pessoas vão descobrindo, vão perguntando. Olha para você. Exato, exato. Cara chegou exato, eu não tenho traços. Chegou de Berlim anteontem. Exato, pô. É uma herança que te é negada, né? Assim. E esse cara chama Petrônio. Ele começou a perceber que a origem indígena das pessoas nunca era masculina. Você nunca tinha sempre pelo ramo feminino. Exato, você nunca tinha um parente homem indígena. Eram sempre mulheres. E era sempre a mesma história. A mulher, quando era muito jovem, foi caçada no mato. E a história é sempre a mesma. Foi caçada no mato a cachorro, foi caçada no mato a unha, foi caçada no mato a laço. Ele lista, assim, as histórias, é desesperador, assim, de ouvir. E é isso, ele chama isso de uma conquista erótica.
E assim, eu né, sou fruto disso também. Fruto assim, disso também. Menino, Retorno ao Ventre. Onde se encontra o livro, Belé? Ele já está nas livrarias, né, online, Tá. E a partir do dia 20 vai ser distribuído para as livrarias do Brasil todo. É da Editora Elefante. Da Editora Elefante. É assim, se possível, comprem no site da Editora Elefante. www.editorelefante.com.br. Exato. Pode comprar lá. Evitem a Amazon, por favor. Fortaleçam o mercado local. Algum Caigang já viu o livro? Não, né? Não, já viram. Assim, o livro ele passou por leitura crítica. E eu fiz questão do livro passar por leitura crítica de autores que eu admiro, poetas, né? Brancos também, mulheres, mas também escritores que eu admiro que são indígenas também. A Eliane Potiguara, que fez a orelha do livro, inclusive. A Maíra Sigwalt, o Cacau Herá, o Daniel Munduruku. O que é isto? Cara, a gente encontra, são documentos históricos que eu cavei no Museu dos Povos Indígenas do Rio de Janeiro. Porque o livro tem uma parte que é a primeira incursão militar ao sudoeste do Paraná. E isso está registrado. O capitão que fez isso, que chama José Osório, era um capitão da 7ª Inspetoria de Curitiba. Eles fizeram uma média comissão para ir para o sudoeste do Paraná e meio que delimitar onde os indígenas podiam ficar. O objetivo deles não era exatamente dizer onde os indígenas podiam ficar, mas principalmente dizer onde eles não podiam ficar. Porque eles precisavam daquelas terras para transformar em fazenda, em estrada, em cidade, né, em defender fronteira, passar linha elétrica, ferrovia, etc. E esse José Osório, ele leva o escrevente dele e eles registram tudo que eles gastaram. Cada terra indígena que eles vão, eles descrevem quem está lá, quantos morreram de malária. Então é uma descrição muito detalhada. E essa documentação eu usei e coloquei parte dela no livro. E outras documentações também, cartas régias, tá documentado aí, tá? Tem uma parte documental. O livro ele mistura memória familiar, documentação histórica e ficção. Você ganhou o prêmio Cidade de Belo Horizonte 2023 com esse trabalho? Com esse trabalho, legal, exato. Bacana. Então é isso, Retorno ao Ventre, como é que chama? Mãe Fidugror Chueshikon Conti. Isso. Quando for pedir, não fala esse nome. Vai ficar um pouco mais difícil. Fala Retorno ao Ventre. Vai dar certo, vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Entre a vigilância e a demência, resta em ti apenas o que é materno. Você está velha, tia. Você é a sabedoria do tempo, a biografia da terra, a tradução das profecias, a biblioteca viva de um povo e também a minha. Na tua memória, ruína, somos flores brotando nas brechas. Cara, é emocionante. Júnior, tudo bom? Parabéns pelo trabalho. Tá? Muito obrigado, muito Sucesso obrigado. Com o livro. Valeu, muito obrigado. Trabalho importante, né, que você está fazendo. Muito assim, viva a literatura, viva a poesia contemporânea. E viva os Caigang. Viva os Caigang, pelo amor de Deus, força. Aqui o que tem agora? Não tem nada, acabou o programa. Nosso tempo está acabando, não se esqueça das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Todas as nossas entrevistas ficam lá guardadas no YouTube. Aproveitem os palcos, as ruas, os cinemas, os teatros. Aproveitem as coisas boas que a cultura tem a nos oferecer. E até semana que vem.